aprova ampliação de direitos trabalhistas para empregados domésticos. Deputado Odair Cunha responsabiliza 46 pessoas no relatório da CPI do Cachoeira. Comissão mista aprova medida provisória que concede isenção de impostos para empresas responsáveis pela realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Comissão de Meio Ambiente discute incentivos para coleta seletiva e reciclagem de lixo. Veja como foi esta quarta-feira no Parlamento, agora no Câmara Hoje. O plenário aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que garante aos empregados domésticos todos os direitos trabalhistas. A proposta foi aprovada em primeiro turno por 359 votos a favor e apenas 2 contra. Como modifica a Constituição, ela ainda precisa ser aprovada em outro turno de votação antes de seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão do plenário. Boa noite, Paula. Quais os direitos que os empregados domésticos passam a ter caso a proposta seja concluída? Boa noite, Sandra. São 16 novos direitos que hoje já são garantidos aos outros trabalhadores sob o regime da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Alguns desses direitos, mesmo depois de todo o processo de votação da PEC concluído, ainda precisarão ser regulamentados, outros entrarão em vigor imediatamente. Vamos conferir alguns deles com a nossa reportagem. Entre os direitos imediatos estão a jornada de trabalho de 44 horas semanais, no máximo 8 horas por dia. O pagamento por uma hora extra pelo menos 50% maior que o de uma hora normal. E decisões em convenções e acordos coletivos feitos pelos sindicatos que deverão ser respeitadas pelos patrões. E ainda dependem de regulamentação outros direitos como o seguro-desemprego, o FGTS, a remuneração maior por trabalho feito à noite, salário família, auxílio de creche ou pré-escola para filhos de até 5 anos de idade e seguro contra acidentes de trabalho. Existe a alegação, Sandra, de que a ampliação desses direitos poderia causar uma série de demissões em massa, porque os patrões não poderiam arcar com essas novas exigências. Mas a deputada Benedita da Silva, relatora da proposta, garantiu que não haverá demissões. Não haverá desemprego de forma nenhuma. Nós temos um mercado muito amplo e as oportunidades, hoje o mercado oferece oportunidades de trabalho onde elas terão descanso semanal remunerado, terão licença maternidade, creche para os seus filhos, coisas dessa natureza que o emprego doméstico hoje não está oferecendo. A diarista Maria Noeli dos Santos, representante da Federação dos Trabalhadores Domésticos, comemorou muito a aprovação de hoje e disse que também não acredita nessa hipótese de demissões em massa. Toda vez que a doméstica ela consegue um novo direito, eu acho que ela vai ficar desempregada. E elas não ficam desempregadas, elas sempre continuam em emprego. Tem muitos patrões que querem dar os direitos, eles só não dão porque não é obrigado por lei, mas eles não vão ficar não. E mesmo assim, se sair alguma doméstica para outra profissão, que elas têm direito de estudar, vai vir as outras substituir, que são desempregados dos outros trabalhos, por exemplo, quem trabalha no comércio está ficando desempregado, elas estão vindo para a nossa categoria de trabalhadoras domésticas. Então isso nunca vai acabar. Todo mundo precisa de uma doméstica dentro da sua casa. É uma vitória então para vocês, né? Para nós é uma vitória muito importante, muito mesmo. Lembrando que a PEC das domésticas precisa ser analisada ainda em segundo turno aqui na Câmara para depois seguir para uma análise no Senado Federal. Ainda hoje, os deputados aprovaram outras propostas, como o projeto que cria o Vale Cultura no valor de R$ 50 por mês para os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos mensais. A empresa que aderir ao Vale Cultura receberá benefício fiscal e o trabalhador poderá usar o Vale na compra de produtos e bens culturais, além de serviços culturais como espetáculos. Essa proposta vai ao Senado Federal. Os deputados também aprovaram a proposta que regulamenta a autonomia das defensorias públicas e o projeto que reduz de 70 para 60 anos a idade mínima para realizar saques no PIS/PASEP. Esses 2 projetos vão à sanção. Sandra. Obrigada, Paula. E os deputados aprovaram ainda a prorrogação dos trabalhos das CPIs do tráfico de pessoas por mais 120 dias e da exploração sexual por mais 60 dias.
Além disso, os deputados aprovaram um projeto de resolução que reenquadra os técnicos da Câmara dos Deputados nas tabelas de vencimento da carreira. E durante a sessão desta quarta-feira, o presidente Marco Maia cobrou a votação no Senado do nome indicado pela Câmara para o Conselho Nacional do Ministério Público. Marco Maia explicou que a indicação de Luiz Moreira Gomes Júnior foi votada pelos deputados em março, 4 meses antes do fim do mandato dele. Mas, até agora, os senadores não confirmaram a recondução do indicado ao cargo. O presidente enviou ofício ao Senado protestando contra a demora e afirmou que a casa não vai mais aprovar nenhuma indicação do Senado para qualquer instância federal enquanto os senadores não votarem essa indicação. 46 pessoas diretamente responsabilizadas. Esse é o saldo do relatório do deputado Dair Cunha sobre a CPI mista do Cachoeira, que investigou a relação dele com agentes públicos e privados. O texto de 5.000 páginas nem chegou a ser lido na comissão. Isso deve ser feito somente amanhã. Para hoje, ficou a discussão e o evidente conflito de diferentes versões. A apresentação do relatório é um dos passos finais de uma CPI. Depois de colher informações e ouvir suspeitos e testemunhas, a comissão precisa indicar quem participava do esquema, o que cada um fazia e como eles devem ser tratados pela justiça. A resposta a essas perguntas veio em um relatório com mais de 5.000 páginas. O deputado Odair Cunha pede o indiciamento de 46 pessoas, entre elas o próprio Carlos Cachoeira. Ele deverá responder por 8 crimes diferentes, como o de corrupção. Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta 2, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, o que o coloca junto à organização criminosa. O relatório indica que o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, também participaria desse grupo. Além desse crime, o governador deveria responder por outros 6. Outra figura desse conjunto seria o deputado Carlos Alberto Leréa, do PSDB de Goiás. O relator sugere que ele responda também por outros 5 crimes. A lista inclui ainda o ex-senador Demóstenes Torres. O texto sugere que ele saia do Ministério Público, onde atua. Além dos 46 indiciados, o relatório traz uma lista com mais de 40 policiais que teriam trabalhado para a organização criminosa. Mas o texto tem também inocentes, entre eles o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. Há ainda um pedido para que se aprofundem as investigações sobre as empresas que teriam sido usadas pela Delta para transferir ilegalmente dinheiro. No total, seriam 116. A análise sobre parte dessas empresas vai ser feita pelo Ministério Público. Esse é um dos pontos de conflito dentro da CPI. Alguns parlamentares queriam ampliar o foco da investigação justamente sobre essas empresas. Outro ponto, a atuação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Para o relator, ele errou e deve ser investigado. O que ele chamou de ação controlada, na verdade, foi inação. Qualquer promotor, qualquer procurador, qualquer membro do Ministério Público precisa efetivamente fazer alguma coisa. Ele não pode não fazer nada. O relatório ainda indicia 5 jornalistas, entre eles Policarpo Júnior, da revista Veja. Parlamentares da oposição criticaram o texto e já afirmaram que vão apresentar uma proposta alternativa. A tentativa de intimidar a imprensa e também o Ministério Público Federal, que é o que leva o assunto aos tribunais, é lamentável. Isso é para desviar as atenções do que deixou de ser feito. Por isso, a pizza é maior do que o forno. Tem 500 milhões, mais de meio bilhão desviado para a empresa laranja. E aí a gente diz assim, não vamos investigar isso. Mas vamos denunciar um jornalista, o Procurador-Geral da República, porque está incomodando um partido político. Carlinhos Cachoeira foi condenado na noite desta terça-feira a 5 anos de reclusão. Apesar da condenação, a juíza Ana Cláudia Costa Barreto, da 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, expediu um alvará de soltura para o contraventor. A liberdade de Carlinhos Cachoeira repercutiu na CPI mista, que investiga as relações dele com agentes públicos e privados. Deputados querem convocar novamente Cachoeira. Carlinhos Cachoeira deixou na madrugada desta quarta-feira o presídio da Papuda, em Brasília. O contraventor estava preso há 9 meses. Ele foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto pela 5ª Vara Criminal de Brasília por tentativa de fraude à licitação para o serviço de bilhetagem eletrônica no Distrito Federal.
ele poderá recorrer em liberdade. Com a decisão da Justiça, deputados da CPI mista que investigam as relações do contraventor com agentes públicos e privados pediram nova prorrogação dos trabalhos para ouvir outra vez Carlinhos Cachoeira. Nós temos um dado novo hoje, que o senhor Carlos Cachoeira ontem foi solto. O senhor Carlos Cachoeira, quando esteve nessa CPI, ficou calado, usou a prerrogativa constitucional. Eu acho que nós temos agora uma obrigação, essa CPI, de tentar fazer o senhor Cachoeira falar. E eu quero propor a este plenário e a Vossa Excelência que a gente prorrogue essa CPI pelo tempo regimental. O tempo que o regimento da Casa permitir, que a gente prorrogue, até para que a gente possa dar melhores respostas à opinião pública brasileira. Esse fato que foi propalado pela imprensa, a soltura do Cachoeira, este fato, ele tem repercussão nesta CPI. Nós todos sabemos que alguns dizem que passarinho canta na gaiola, mas quem sabe o passarinho possa cantar fora da gaiola. É interessante que esta posição do deputado Silvio Costa, ele vai fazer o requerimento e se a CPI pudesse ouvir este cidadão, quem sabe ele tem muito a dizer, senhor presidente. Qualquer prorrogação adiante terá que ser uma iniciativa também do Congresso Nacional, através das duas casas, por um terço dos seus membros. E a iniciativa de trazer qualquer um outro depoimento através de requerimento, aí sim aprovado por esta comissão. A decisão da 5ª Vara Criminal de Brasília é a primeira sentença contra Cachoeira desde que as denúncias contra ele vieram à tona em fevereiro com a Operação Monte Carlo. O contraventor é acusado de liderar uma máfia em Goiás e no entorno, com ramificações no poder público, o que motivou a abertura da CPI aqui no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do caso conhecido como Mensalão. O ministro Joaquim Barbosa, que será empossado amanhã na presidência da Corte, já assumiu o comando dos trabalhos de hoje, acumulando a função com a de relator do processo. As informações são da repórter Jaciene Alves. Na primeira sessão, sob o comando de Joaquim Barbosa, como presidente interino do STF, os ministros fixaram as penas para 5 réus. João Cláudio Genu, ex-assessor do Partido Progressista, Jacinto Lamas, que era tesoureiro do PL e atual PR, Breno Fischberg e Anivaldo Quadrado, sócios da corretora Bônus Banval, que fazia repasse de dinheiro a parlamentares, e Henrique Pisolato, que era diretor de marketing do Banco do Brasil. Os ministros também fixaram as penas para os réus Rogério Tolentino e Vinícius Samarani para o crime de lavagem de dinheiro. Amanhã o julgamento será interrompido porque haverá a cerimônia de posse de Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal. O julgamento será retomado na segunda-feira. Os ministros ainda precisam fixar as penas para 9 réus, entre eles 3 deputados federais: Valdemar Costa Neto, do PR, antigo PL, Pedro Henri, do Partido Progressista, e João Paulo Cunha, do PT, que na época era presidente da Câmara dos Deputados. O governo enviou ao Congresso, nesta quarta, uma atualização dos parâmetros para a definição do orçamento de 2013. A previsão da inflação para 2012, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu de 5% para 5,6%. Essa variação tem impacto direto no cálculo do salário mínimo. A previsão inicial de um mínimo de R$ 670,95 deve subir para R$ 674,95 no ano que vem. Os gastos com os benefícios pagos pela Previdência, como aposentadorias e pensões, também devem aumentar. A estimativa é de que seja necessário reservar mais de R$ 1 bilhão do orçamento de 2013 para o pagamento desses benefícios. A senadora Lídice da Mata, relatora da medida provisória que trata da isenção de impostos para a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, incluiu no texto da MP emendas para tornar mais clara a prestação de contas do evento. O parecer da senadora foi aprovado hoje por unanimidade na comissão formada por deputados e senadores que analisa a medida. Entre os beneficiados da isenção vão estar as empresas de mídia, os patrocinadores e os prestadores de serviço, além do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos.
Para a realização do evento no Rio, a medida prevê isenções sobre operações feitas entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017. Renúncia de receita que pode chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. A relatora mantém todos os pontos do acordo que o governo brasileiro estabeleceu com o Comitê Olímpico Internacional para sediar os Jogos. Todas as atividades, todos os serviços que são contratados pelo Comitê Olímpico receberão essa isenção fiscal. A hospedagem do Comitê Olímpico, a hospedagem dos atletas também será protegida pela isenção fiscal. As isenções abrangem tributos como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Recaem sobre a importação de produtos como medalhas e material promocional, bebidas e alimentos, operações de câmbio e de remessas de recursos para o exterior e bens duráveis de até R$ 5.000. Nesse item, a relatora ampliou a isenção para bens de mais de R$ 5.000, se houver aprovação da Receita Federal. Por exemplo, o sujeito vai disputar arco e flecha. Aí ele traz o equipamento todo dele, que são equipamentos caros. Na medida provisória, fica estipulado que, no caso de comprovado esse acréscimo nesses valores por conta de alta do câmbio, enfim, alta da inflação, ou os próprios equipamentos serem de maior valor, a Receita fica autorizada a isentar para que a gente não atrapalhe, obviamente, os atletas que vão disputar os Jogos a trazerem seus equipamentos. A relatora incluiu um artigo que estende os benefícios fiscais para as obras de infraestrutura dos Jogos. Outra emenda incluída trata da prestação de contas anual sobre as isenções recebidas. A prestação de contas se daria total em 2018. Nós introduzimos a figura da prestação de conta parcial ano a ano. Nós incorporamos uma emenda em que acrescentava um item nessa prestação de contas, que é o valor total das obras realizadas pelos Jogos. Então, sempre questões que buscam dar relevância ao alcance da prestação de contas. O texto aprovado mantém o item polêmico que autoriza a União a devolver ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Organizador dos Jogos no Rio todos os tributos pagos este ano em operações de planejamento do evento. A medida provisória agora será analisada pelo plenário da Câmara. Em 2010, o Congresso aprovou a Lei de Resíduos Sólidos, que proíbe a existência dos lixões e regulamenta a coleta seletiva e a reciclagem do lixo. Hoje, deputados da Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano se reuniram com representantes do governo e da sociedade para discutir incentivos para o cumprimento da lei, que entra em vigor em 2014. O Brasil deixa de arrecadar por ano cerca de 8 bilhões de reais por não aproveitar boa parte do nosso lixo que pode ser reciclado. Segundo pesquisa apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente, apenas 12% do que é comercializado no mercado é reciclado depois de descartado. E não é por falta de legislação que isso acontece. Há 2 anos, o Congresso aprovou uma lei sobre resíduos sólidos, que pretende acabar com os lixões até 2014. Para este representante dos catadores de lixo, os municípios estão atrasados na implantação da lei. As 2 casas fizeram aquilo que era o papel delas. Construíram a lei foi sancionada, mas já se passaram 2 anos. E as prefeituras nem conseguir fazer os planos conseguiram. Grande verdade é que em 2 anos de implantação da lei, nada de efetivo foi feito por todo o país. Representantes do governo informaram que estão sendo criados incentivos para que a coleta seletiva seja estendida a todo o país. O município realiza a coleta seletiva e entrega essa matéria-prima para a geração de renda, trabalho e renda dos catadores. Então o BNDES apoia essa construção, tanto estimulando o município a realizar a coleta, quanto a dar uma solução no seu território a essa classe que tanto precisa de ajuda do governo. Em relação à reciclagem, nós estamos incentivando muito o trabalho das cooperativas e de redes de cooperativas, porque nos municípios de grande porte você tem mais geração de resíduos. Então esses aí você tem
tendo mais resíduos, você consegue comercializar. Mas você tem que juntar os pequenos, os médios municípios para conseguir fazer rede de cooperativas e aumentar a quantidade de resíduos e ter preços, melhores preços para serem ofertados às cooperativas que recolhem esses resíduos. Para esta deputada que pediu a audiência, é preciso criar para os resíduos sólidos o mesmo modelo que existe hoje com as latinhas de alumínio. Coletar a latinha e reconduzi-la para o mercado é compensador. Isso não se dá com plástico, isso não se dá com vidro, né? Uma série de outros elementos que hoje estão aí no meio ambiente. Na Comissão de Direitos Humanos, o assunto foi a execução das políticas previstas pelo Estatuto da Igualdade Racial. A nova lei foi aprovada em 2010, mas ainda está longe de ser uma realidade plena. E a audiência pública também serviu de espaço para denúncias nesta Semana da Consciência Negra. A representante da comunidade do Rio dos Macacos, na Bahia, denuncia. A Marinha, que disputa as terras da comunidade de descendentes de quilombolas, abusa da violência. Eles invadem a casa da gente, encapuçado, agride as crianças, idosos e adolescentes. Essas denúncias chegaram à Comissão de Direitos Humanos. Nós fizemos uma diligência em junho deste ano. Constatamos todas as denúncias da comunidade, as violências praticadas pela Marinha Brasileira. Isso foi relatado por todos os moradores, foi constatado inclusive com evidências materiais disso. Passamos essas informações, estamos passando essas informações para o governo federal, para o Ministério da Defesa, para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Essa violência é uma das manifestações de racismo que devem ser combatidas pelas várias ações e políticas previstas no Estatuto da Igualdade Racial. Segundo a representante do governo, muitas já estão presentes no Plano Plurianual 2012 a 2015. Nós temos a nossa Política Nacional de Saúde dessa população negra, que é com o Ministério da Saúde. Nós temos já um plano operativo do ano passado que foi executado, nós estamos no segundo plano operativo. Nós temos uma comissão para isso, dentro também da Rede Cegônia, do Ministério da Saúde, com a questão do acompanhamento todo, né, das mulheres desde a hora que está na gestação, né? Nós temos isso, dentro do Ministério da Educação, com toda a questão das cotas que foram aprovadas agora, com a questão da lei que implementa a história e a cultura da África no município. Então tem uma comissão dentro do Ministério da Educação, que nós fazemos parte, que está trabalhando com isso. Mas as entidades representadas na audiência e os deputados querem que o dinheiro para a implementação dessas políticas saia do cofre, o que não vem acontecendo. Os recursos alocados no orçamento de 2012, menos de 2 bilhões de reais para todas as ações, que já é pouco. Apenas 7% foi executado até o momento. Então, sem recurso, você não tem estrutura, nem material, nem estrutura humana para executar o Estatuto. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pede em nota o cessar-fogo no Oriente Médio, onde o novo conflito entre Israel e Palestina já vitimou mais de 100 de pessoas em pouco mais de 10 dias de combates, principalmente no sul de Israel e na faixa de Gaza. Os deputados defendem a reabertura das negociações para a criação do Estado palestino, com garantias de segurança para o Estado de Israel, uma solução de 2 estados para 2 povos. A nota foi enviada às embaixadas de Israel e da Palestina. Um debate na Comissão de Trabalho reuniu representantes de uma categoria que busca regulamentação profissional, os DJs ou disc-jockeys. Nas pistas de dança, eles são reis, mas o trabalho do DJ ou disc-jockey vai além da animação de festas. Muitos se valem do talento para criar obras musicais com o uso de programas de computador. Uma carreira em expansão no país. O cachê varia muito, dependendo do tipo de DJ. Um cachê pode começar de 500, 400 reais, 300 reais e pode variar até 40, 50 mil reais por apresentação. Por trás da festa, muito trabalho. Existe cansaço, existe obrigatoriedade de cumprir horário. Em geral, sempre trabalho noturno, portanto insalubre. Sem contar a questão da visão.
porque a visão, aquela iluminação não é adequada para nenhum ser humano. Nesta audiência, os DJs vieram debater com os deputados da Comissão de Trabalho um projeto que regulamenta a profissão. A proposta define 2 categorias: o DJ, ou profissional de cabine de som, que faz a mistura de músicas em festas, e o produtor DJ. O DJ produtor é aquele DJ que produz música própria. Ele usa samplers, ele usa algumas frases de músicas já construídas e acaba elaborando um projeto novo. Nós tivemos um exemplo da banda RPM no início. Foram DJs produtores que modificaram as músicas desses artistas e acabaram estourando nas pistas de dança. O texto fixa a carga de trabalho em 6 horas diárias e 30 horas semanais e propõe a exigência de registro profissional. Em alguns estados, já existe um debate sobre os critérios que poderiam ser usados para certificar os profissionais. Nós não podemos exigir, eu vejo no meu ponto de vista, assim como presidente do sindicato também, que o DJ tem que ir lá tocar com toca-disco, se hoje não é mais a realidade do mercado. O deputado Vicentinho defende a proposta, mas diz que é preciso fazer ajustes no texto que veio do Senado. Eu vou, depois da audiência, montar uma comissão especial e vamos fazer um grupo de estudo com apoio da consultoria legislativa e assim apresentar um projeto bem mais completo. A proposta que está na Comissão de Trabalho tem o mesmo teor de um outro projeto também do Senado, que foi vetado pelo presidente Lula em 2010. O veto ainda aguarda análise do Congresso. 45 pessoas, entre políticos, atletas, juízes e empresários, receberam hoje a medalha do Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados condecorou hoje com a medalha do Mérito Legislativo 45 personalidades que se destacaram na promoção da cidadania e no fortalecimento da democracia brasileira. Os nomes foram indicados pelos parlamentares ao segundo secretário da Câmara, deputado Jorge Mudalem, responsável pela homenagem. O presidente da Câmara, Marco Maia, lembrou que os homenageados ajudaram a aumentar a autoestima nacional e o sentimento patriótico. Esta edição termina aqui. Outras notícias do Legislativo amanhã na edição matutina do Câmara Hoje. Se preferir, você também pode acessar a nossa página na internet. Para você, uma boa noite e até amanhã.